Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. É, eu, eu tive, eu assinei o Chat-On durante um ano. E agora ele trouxe o Gemini 2.5 Pro. E eu mandei o meu último vídeo para ele fazer a leitura. Aí eu perguntei assim: como podemos expandir demasiadamente com rigor lógico a defesa da liberdade de expressão? Aí ele, excelente. Para expandir a defesa da liberdade de expressão com o rigor lógico e a profundidade interdisciplinar solicitados, construirei com uma argumentação em camadas, partindo dos fundamentos filosóficos clássicos e ascendendo a domínio da neurobiologia, teoria da complexidade e lógica autorreferencial. A estrutura será a seguinte: parte 1. O fundamento clássico revisitado. A tríade da justificação. Parte 2. A expansão interdisciplinar. 4 lentes para o rigor lógico. Parte 3. Análise dos casos limite e paradoxo da regulação. Conclusão. A expressão como condição necessária da realidade humana. Beleza, peraí. Tá. Parte 1. O fundamento clássico revisitado, a tríade da justificação. As defesas tradicionais da liberdade de expressão, embora robustas, podem ser aprofundadas. Elas formam uma tríade indispensável: o argumento epistemológico, o político e da autonomia individual. O argumento epistemológico: a busca pela verdade como falsificação. Formulação clássica, John Stuart Mill. A verdade emerge da colisão de ideias no mercado livre. Ideias falsas, ao serem debatidas, reforçam nossa compreensão da verdade. Ideias verdadeiras, se não contestadas, tornam-se dogmas mortos. Exatamente como a dialética socrática propõe com elencos e a maiêutica que ele faz nos debates, principalmente em livros como a República, entendeu? Expansão com rigor, Karl Popper. A questão não é tanto encontrar a verdade, mas sim o processo de falsificação. O conhecimento científico e social progride não pela verificação de teorias, que é logicamente insustentável, vide o problema da indução, mas pela eliminação rigorosa de erros. A liberdade de expressão é um mecanismo social análogo ao método científico. Ela permite que toda e qualquer hipótese, ideia, política e moral seja submetida a mais severas críticas possíveis. A censura neste modelo é um ato de imunização epistêmica. Ela protege uma ideia da falsificação, garantindo sua estagnação e, muito provavelmente, sua falsidade. O argumento político, a governança como sistema cibernético. Formulação clássica. A liberdade de expressão é essencial para a responsabilidade dos governantes e para o autogoverno democrático. A expansão com rigor, teoria cibernética. Um sistema de governo pode ser modelado como um sistema cibernético que necessita de feedback para se autocorrigir e manter a instabilidade. Basicamente a proposta do cérebro bayesiano do Friston, né? Economia de energia livre. Só que dada a teoria do sistema cibernético, da sociedade, etc. A expressão dos cidadãos, críticas, denúncias propostas, mesmo as mais radicais, constitui o looping de feedback essencial. A censura equivale a cortar deliberadamente esses canais de informação. Um sistema privado de feedback torna-se cego. Ele não consegue detectar seus próprios erros, amplificando-os até o ponto de colapso catastrófico. A estabilidade social, portanto, não é ameaçada pela expressão dissonante, mas sim pela sua ausência. 3. O argumento da autonomia, a dignidade como capacidade racional. Formulação clássica. Autoexpressão é fundamental para o florescimento e a dignidade humana. Tá, outra coisa que eu falei, que é meio errada no último podcast, é que Aristóteles e Platão defendiam a liberdade de expressão. Mas o que eu estava querendo dizer, não que eles defendiam no termo de hoje, como anacrônico. Eles defendiam no sentido, tipo,
O Platão viu o mestre dele morrer por ser censurado. Não é possível que ele concordasse que com uma falta de liberdade irrestrita, em algum nível inconsciente, ele concordaria com a liberdade de expressão. O Aristóteles ele fazia a divisão entre mundo da ação e o mundo da expressão, que é bem diferente. Tá, beleza. Calma aí. É o que eu ia falar? Então, a algum nível, eles sabiam que algumas pessoas deveriam se expressar livremente para superar até a dialética das ideias, entendeu? Expansão com rigor, Immanuel Kant. A base da moralidade kantiana é tratar a humanidade em si mesmo e nos outros nos outros sempre como um fim e nunca como um mero meio. A capacidade a capacidade que nos confere essa dignidade é a nossa racionalidade autônoma. A censura, ao nos supostamente proteger, entre aspas, de ideias consideradas perigosas, trata-nos como meios para um fim, a estabilidade social, a moral vigente. Insulta nossa capacidade racional de avaliar argumentos e chegar às nossas próprias conclusões. É um ato de paternalismo que nega a premissa fundamental da maturidade humana. É algo que está explícito no livro Fahrenheit, né? Que eles começam queimando o Mein Kampf do Hitler. Parte 2. A expansão interdisciplinar. 4 lentes para o rigor lógico. Aqui transcendemos a filosofia política clássica para fundamentar a liberdade de expressão em princípios mais universais. A perspectiva neurobiológica e cognitiva. A necessidade da dissonância. O cérebro humano não é um recipiente passivo de informações. É um sistema dinâmico que se fortalece através do desafio, né? A lei de Hebb, que neurônios que se conectam juntos se fortalecem. É um sistema dinâmico A exposição a ideias que contradizem nossas crenças, dissonâncias cognitivas, força a atividade do córtex pré-frontal, a sede do pensamento crítico, da reavaliação e da tomada de decisão complexa. O pessoal TikTok, como é que é? O pessoal do TikTok, eles não querem pensar profundamente, eles querem economia cerebral, eles querem ser burros domesticados por pessoas, por um sistema opressivo, mas tá bom, né? Um ambiente de discurso censurado ou excessivamente harmonioso promove a atrofia dessas funções executivas. Ele cria vias neurais rígidas e empobrecidas. O melhor é o cérebro entrópico para aumentar essas conexões entre ideias. Por outro lado, um ecossistema informacional diverso e conflituoso funciona como um treinamento de resistência para a mente, aumentando a neuroplasticidade e a resiliência cognitiva do indivíduo. A repressão de uma ideia não a elimina psicologicamente, ela a investe de energia, relegando ao inconsciente, de onde pode emergir de formas patológicas e irracionais. A expressão, mesmo que odiosa, permite que a ideia seja processada, analisada e idealmente refutada no nível da consciência. 2. A perspectiva da teoria dos sistemas e da complexidade, a antifragilidade. Sociedades que são sistemas adaptativos complexos, conforme a teoria de Nissim Taleb, tais sistemas podem ser frágeis, robustos ou antifrágeis. Um sistema frágil quebra sobre estresse. Um sistema robusto resiste ao estresse. Um sistema antifrágil se fortalece com o estresse e a volatilidade. A liberdade de expressão irrestrita é o principal mecanismo que torna uma sociedade antifrágil. A torrente de ideias ruins, chocantes ou desestabilizadoras funcionam com um conjunto de pequenos estressores que forçam o sistema, suas leis, sua cultura, sua ciência a se adaptar, a se refinar, a se fortalecer. A censura, ao tentar criar um ambiente livre de estressores ideológicos, torna a sociedade frágil.
ela fica extremamente vulnerável a choques, pois não desenvolveu os anticorpos intelectuais para lidar com ideias verdadeiramente perigosas quando elas inevitavelmente surgirem. 3. A perspectiva termodinâmica da teoria da informação, a inevitabilidade da entropia. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia, desordem, de um sistema fechado tende a aumentar. Manter um sistema de baixa entropia alta ordem exige um gasto contínuo massivo de energia. Podemos aplicar este princípio metaforicamente. Uma sociedade com um discurso perfeitamente ordenado e censurado é um estado de baixa entropia informacional. Manter essa ordem exige um aparato de vigilância, repressão e controle que consome imensos recursos sociais, econômicos e morais. É um sistema energeticamente insustentável. A liberdade de expressão, ao permitir um estado de alta entropia informacional, caos de ideias, reflete o estado natural dos sistemas complexos e não requer energia para ser mantido. Pelo contrário, ele libera a energia criativa da população. 4. A perspectiva lógico-metalinguística, o paradoxo autorreferencial do censor. Qualquer ato de censura se baseia em um conjunto de critérios, que define o que é um discurso permitido e proibido. No entanto, a própria formulação desses critérios é um ato de discurso. Isso nos leva a um paradoxo autorreferencial. Os critérios C devem se aplicar a si mesmos. Qualquer ato de censura se baseia em um conjunto de critérios, que define o que é um discurso permitido e proibido. No entanto, a própria formulação desses critérios é um ato de discurso. Entendi. Isso nos leva a um paradoxo autorreferencial. Os critérios C devem se aplicar a si mesmos? Se sim, quem garante que os próprios critérios não são danosos, entre aspas, falsos ou desestabilizadores, segundo uma meta-análise? Isso cria uma regressão infinita. Precisamos de critérios C para julgar C1 para julgar C, critério C2 para julgar C1 e assim por diante. A figura do censor se coloca em uma posição logicamente insustentável. Ele se assume como um observador externo ao sistema de linguagem que ele pretende regular, o que é impossível. Ele é um nó dentro da própria rede, portanto, qualquer justificação para a censura é inerentemente instável e arbitrária. Parte 3. A análise dos casos limite e o paradoxo da regulação. Peraí, eu vou beber um pouquinho de água. Calma aí. Uma defesa rigorosa deve enfrentar os argumentos mais fortes da oposição, o discurso de ódio, a incitação à violência e a desinformação. A reavaliação do princípio do dano, Herman Principle. O princípio de Mill permite a restrição da liberdade quando ela causa dano direto a outrem. A expansão contemporânea desses princípios para incluir dano psicológico, ofensa ou dano social abstrato é logicamente perigosa. Ela torna a liberdade de expressão dependente dos estados mentais subjetivos e vulneráveis do ouvinte, criando um veto do ofendido, actors veto, sei lá, porra. A única fronteira logicamente defensável e minimamente arbitrária é a incitação direta e iminente à violência, onde a expressão se torna um substituto funcional de um ato físico, desinformação e imunidade epistêmica. A resposta à desinformação não pode ser a censura, pois isso apenas reforça a narrativa de que eles estão escondendo a verdade, alimentando a paranoia. A solução de longo prazo é a construção de uma imunidade epistêmica coletiva. Isso se faz não remover o vírus, entre aspas, a informação falsa, mas expondo a população a ele em um ambiente controlado. Educação, debate aberto, fact-checking, transparente, na verdade. Que porra de transplante?
para que ela desenvolva as ferramentas críticas para identificar e neutralizar a desinformação por si mesma. Conclusão. A expressão como condição necessária da realidade humana, expandindo a defesa como com estas lentes, a liberdade de expressão deixa de ser meramente uma política pública e desejável e se revela uma condição fundamental para a existência de sistemas humanos complexos e adaptativos. Ela não é um luxo, mas uma necessidade funcional para a cognição individual, a resiliência social e o progresso epistêmico. Proteger a liberdade de expressão não significa endossar o conteúdo de todas as expressões, significa proteger o processo pelo qual as ideias são geradas, testadas e descartadas. É uma aposta na capacidade da razão e da crítica de, ao longo prazo, prevalecerem sobre o dogma e a falsidade. Renunciar a ela, por medo de suas consequências imediatas, é condenar-nos a uma fragilidade cognitiva e a uma tirania lógica da qual não há escapatória. Aí eu fiz uma pergunta parecida. Como podemos expandir demasiadamente e com rigor lógico a defesa da existência de um sistema opressor que arquitetou uma engenharia social? Compreendido. Para construir a defesa mais rigorosa e expandida da existência de um sistema opressor que opera através de engenharia social, é imperativo transcender um modelo conspiratório, ingênuo, um pequeno grupo de indivíduos numa sala escura, e adotar um paradigma sistêmico, impessoal e emergentista. A argumentação será estruturada em 3 partes, progredindo do abstrato para o concreto. Parte 1. Redefinição dos termos, o sistema como um autônomo impessoal. 2. Arquitetura do controle, os 4 pilares da engenharia social sistêmica. Parte 3. Mecanismos de autopreservação e a lógica da invisibilidade. Parte 1. Redefinição dos termos, o sistema como um autônomo impessoal. Para que a análise tenha rigor lógico, devemos primeiro refinar os conceitos de sistema opressor e engenharia social. O sistema opressor como um processo emergente. O sistema, entre aspas, não deve ser concebido como uma entidade consciente ou um comitê deliberativo. É mais rigoroso modelá-lo como um sistema adaptativo complexo. Um processo auto-organizado que emerge de um conjunto de regras e incentivos fundamentais. Sua principal característica não é uma vontade, entre aspas, maligna, mas uma lógica imanente que o impele à autopreservação e expansão, independentemente das intenções dos agentes individuais que operam dentro dele. Assim como uma colônia de formigas exibem uma inteligência coletiva que não reside em nenhuma formiga individual, o sistema exibe uma racionalidade estratégica que transcende os seus componentes humanos. A engenharia social como um epifenômeno sistêmico. A engenharia social não é primariamente um conjunto de planos secretos, mas um epifenômeno da lógica do sistema. Ele se manifesta como um conjunto de pressões, incentivos e estruturas que moldam o comportamento humano para que ele sirva aos imperativos do sistema. É a teoria dos jogos, né? Pura e simples, teoria dos jogos, do John Nash e os outros lá. Mas primeiro surgiu dele, do equilíbrio de Nash. Crescimento contínuo, estabilidade, acumulação de poder. A manipulação é real, mas muitas vezes não é orquestrada centralmente. Ela é o resultado distribuído de milhões de agentes otimizando seu comportamento dentro das regras do sistema estabelecido. Não, dentro das regras do jogo estabelecidas pelo sistema. Beleza. Com esta base, a existência do sistema não precisa ser provada pela descoberta de um documento secreto, mas sim inferida logicamente pela análise de suas manifestações observáveis. Parte 2. Arquitetura do controle, os 4 pilares da engenharia social sistêmica. A opressão sistêmica se sustenta em 4 pilares interconectados que operam em diferentes níveis da realidade humana. Pilar 1.
A lógica econômica, a governança pelo desejo e pela escassez. Fundamento. A lógica do capital, como descrita por Marx e seus sucessores, é o motor primário. O capital, por definição, deve se expandir. Esta não é uma escolha moral dos capitalistas, é a condição para a sua sobrevivência dentro do sistema. Mecanismo de engenharia. Para garantir a expansão, o sistema precisa fabricar o desejo incessantemente. A publicidade e a cultura de consumo não vendem apenas produtos. Eles vendem a insatisfação como o estado padrão do ser. A obsolescência programada, tanto material quanto psicológica, garante que o ciclo de desejo, consumo, descarte nunca termine. Lógica opressora. O indivíduo é redefinido como um consumidor. Isso acontece muito em mercado. Se você trabalhar em qualquer mercado, você vai ver. As pessoas, você tem que vender. Eles tratam as pessoas como mercadoria, como agentes passivos a darem o seu dinheiro em prol de algo coletivo. Não tem nada a ver com sustentabilidade social, eu vou ajudar a alimentar pessoas. Não, eles estão um pouco se fudendo. Sua identidade e valor social são atrelados à sua capacidade de participar desse ciclo. Simultaneamente, o sistema mantém uma precariedade estrutural, dívida, instabilidade no emprego. Isso é muito visto na rua, você sai, tem múltiplos mendigos. Que disciplina a força de trabalho, garantindo os Rockefellers, né? Garantindo que a maior parte da energia humana seja canalizada para a sobrevivência dentro do jogo e não para questioná-lo. Pilar 2. O poder biopolítico, a administração da vida. Fundamento. Como analisado por Michel Foucault, o poder moderno não opera apenas pela repressão, não faça isso, mas pela produção e administração da vida. É um poder que faz viver e deixa morrer. É aquela coisa da Bíblia, Deus faz o vaso ruim e destrói o vaso bom, ruim, sei lá, porra. Mata, ele dá vida e mata. Mecanismos de engenharia. O sistema exerce controle sobre a população como um corpo coletivo, a biopopulação, instituições como a medicina, a psiquiatria, a demografia e a saúde pública definem o que é normal entre aspas, saudável e produtivo. Dietas, práticas de saúde, comportamentos sexuais, estruturas familiares são sutilmente normatizados para criar sujeitos dóceis, previsíveis e economicamente úteis. Lógica opressora. Isso é, tipo assim, é uma exploração nuançada da teoria dos jogos, da mimética e da memética. Lógica opressora. A opressão aqui não é a violência explícita, mas a normalização. O sistema define os parâmetros da existência aceitável. Aqueles que desviam da norma, seja em sua saúde mental, produtividade ou estilo de vida, são patologizados e submetidos à correção, entre aspas, seja ela terapêutica, farmacológica ou social. Qualquer pessoa que estiver triste, procura um psicólogo, toma remédio, você tá ficando louco. Pilar 3. O controle neurocognitivo, o hacking da consciência. Fundamento, este é o pilar mais contemporâneo. O sistema agora tem acesso direto aos mecanismos neurológicos da atenção, da recompensa e da formação de crenças. E isso é muito visto em neuromarketing, empresas que trazem um grupo de neurocientistas para manipular de forma mecânica os circuitos e sequestrar os circuitos dopaminérgicos, serotoninérgicos e os circuitos de vício, desejo. Mecanismo de engenharia. A economia da atenção. É o campo da... Caralho, isso é basicamente, tipo, a bomba atômica prova a existência da física quântica e da química. Isso prova que a neurociência também tem a sua bomba atômica social.
Mecanismos de engenharia a economia da atenção é o campo de batalha. Plataformas digitais alimentadas por algoritmos de otimização são projetadas para sequestrar o sistema dopaminérgico do cérebro, criando ciclos de engajamento compulsivo. A informação é apresentada de forma a explorar vieses cognitivos, viés de informação, efeito de enquadramento, tornando a população mais suscetível à manipulação e menos capaz de pensamento crítico e prolongado. Lógica opressora. O sistema não precisa mais controlar apenas o corpo físico. Ele pode moldar a própria estrutura da percepção e do pensamento. Ao fragmentar a atenção e polarizar o afeto, ele impede a formação de uma consciência coletiva coesa que poderia desafiá-lo. O sujeito é mantido em um estado de reatividade constante, incapaz de alcançar a clareza mental necessária para perceber a arquitetura de sua própria prisão. Pilar 4. A dominação semiótica, a colonização da realidade. Fundamento. O poder último é o poder de definir a própria realidade. O sistema opera no nível dos signos, símbolos e narrativas semióticas, que era o que eu tinha falado no vídeo. Mecanismo de engenharia, a mídia corporativa, a indústria e entretenimento e o sistema educacional trabalham em conjunto para construir e manter um consenso hegemônico. Gramsci, né? Teórico político, esqueci, eu não lembro se ele é de direita ou esquerda. Eles estabelecem o espectro de debate aceitável que definem o que é senso comum e criam uma tapeçaria de mitos. O mito da meritocracia pura, o do crescimento infinito, que justificam a estrutura do poder existente. Lógica opressora, a OP. O sistema triunfa quando a vítima de sua opressão não consegue sequer imaginar uma alternativa, pois a própria linguagem para concebê-la foi cooptada ou marginalizada. O exemplo dizendo que alguém é teórico da conspiração. Parte 3. Mecanismos de autopreservação e a lógica da invisibilidade. Um argumento rigoroso deve explicar por que este sistema é tão resiliente e para muitos invisível. Absorção da dissensão. O sistema é mestre em neutralizar ameaças ou ao cooptá-las. Movimentos de contracultura são mercantilizados e vendidos como produtos. Tipo assim, o sistema capitalista, eles podem odiar negros, gays, mas eles vão fazer o pink money, o black money, eles vão se adaptar de uma forma a consumir aquelas pessoas. Para elas têm uma carência de representatividade que esse sistema consegue explorar com uma facilidade tremenda. Símbolos revolucionários são estampados em camisetas. Você vira um mini outdoor que divulga determinadas marcas, Nike, Lacoste e tal. A crítica é permitida e até incentivada, desde que permaneça no campo da mercadoria ou do espetáculo, sociedade do espetáculo, despojada de seu potencial de ação política real. Muito se faz em banalizar contextos históricos como a crucificação de Cristo, fazer com que se torne menos significativo, semioticamente falho, fraco, entendeu? Para aquilo ser mercadologicamente viável, para suprir uma demanda, entendeu? A fragmentação da oposição. O sistema promove e exacerba conflitos horizontais, identitários, culturais, políticos, para desviar a atenção dos conflitos verticais de classe e de poder. Ao manter a população dividida e lutando entre si, eles impedem a formação de uma frente unida que poderia identificar o verdadeiro adversário, a lógica impessoal do próprio sistema. 3. A externalização da culpa do indivíduo. O neoliberalismo, como ideologia sistêmica, é o mecanismo perfeito para a invisibilidade. Problemas estruturais, desigualdade, desemprego, crise ambiental.
são sistematicamente reenquadrados como falhas individuais, falta de esforço, más escolhas, falta de resiliência. Ou seja, a agropecuária tá usando a maior 90% da água, mas o problema é você que deixa a sua torneira ligada quando vai escovar os dentes. O indivíduo é levado à internalização, à culpa, focando em sua auto-otimização em vez de na transformação do sistema. Conclusão: a natureza da opressão, portanto, a defesa mais robusta da existência de um sistema opressor, não se baseia em evidências de uma conspiração, mas na análise lógica da coerência interna de uma arquitetura de poder multinível. O sistema não é um agente externo que nos opõe sua vontade. É a estrutura que se replica através de nós. Foi o que eu disse com Nada Novo Sob o Sol. Basicamente, ele só está dando robustez a tudo que eu disse. Utilizando nossa psicologia, nossa biologia e nossas interações sociais como seu substrato. A opressão não é primariamente a coerção física, mas a limitação de nosso horizonte imaginativo, a captura de nossa atenção e fabricação dos nossos desejos. A engenharia social é tão eficaz precisamente porque nos convence de que suas paredes são o fim do universo.